Alô, amigos, eu sou José Inácio Werneck. Hoje é o dia 29 de novembro de 2024. Eu estou em Connecticut, nos Estados Unidos. Aliás, estou de volta a Connecticut, nos Estados Unidos, e Carlos Eduardo Novaes está no Rio de Janeiro, Brasil. Na Novaes, Serra. você está começando aí o verão carioca e eu estou começando o inverno de Connecticut, o longo e tenebroso inverno. Só ao fim deste tenebroso inverno voltarei ao Brasil. E você, eu sei que você está se preparando para a sensacional decisão amanhã entre Botafogo e Atlético Mineiro pela Libertadores. Tá, mas deixa eu te falar antes do longo e tenebroso verão que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro. Diga lá. Se você, em um determinado momento, olhar para o Cristo Redentor e ver ele começando a se desmanchar, não é uma ilusão de ótica, nem você vai estar enxergando mal, não. É porque ele está derretendo. Ah, é? Ontem, ontem fez aqui no Rio de Janeiro, ou lá no Rio, que eu estou na Serra, 43 graus. Isso é um recorde. Desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi o Rio de Janeiro chegar a 43 graus e fração. Ô, 43,2. Novaes, eu me Ah, lembro, quando eu era garoto, de um filme que causou grande polêmica, porque se chamava Rio 40 Graus. 40 E o graus. Serviço de Meteorologia interveio para dizer nunca fez 40 graus. A temperatura de 40 graus nunca foi registrada no Rio de Janeiro. Isso na década de 50. Agora estamos em 2024, você está me falando em uma temperatura de 43 graus e o Donald Trump não acredita no aquecimento global e diz que vai retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Por aí você vê, não é? Em que mundo nós vivemos, em que mundo nós estamos. É. Agora, falando sobre o Botafogo, quer dizer, eu não tenho nem muita coisa para falar. Eu vou sair daqui do nosso programa, vou me concentrar e vou ficar concentradinho, guardadinho, até as 5 horas da tarde de sábado, quando então eu vou ver se eu posso manifestar uma explosão contida durante séculos dentro da família. Mas Sábado amanhã, né? você sabe que dizem que tem 60 mil torcedores botafoguenses lá em Buenos Aires, né? Teve É. um cara que apareceu, inclusive, na televisão, que ele saiu de moto, de Manaus, Ai, botafoguense, saiu de Manaus, de moto, pô. certo. Aparece uma entrevista dele na televisão, um negócio incrível, pô. Um herói, herói. E será, se acontecer, será um título inédito para o Botafogo, né, da Libertadores. Ah, sim, o Atlético Mineiro já ganhou um, mas o Botafogo Já ainda não ganhou chegou. duas vezes, né, o Atlético Mineiro. Se não me engano, Parece minha que uma memória. só, 2013, né? É, Parece que uma só, certo, certo, 2013. Mas certo. por falar em futebol, eu queria levantar uma outra questão aqui que não tem nada a ver com o jogo do Botafogo com o Atlético. Você já viu algum presidente da República ficar repetindo durante toda a sua gestão que trabalha dentro das quatro linhas? Não. Pois é, mas é o que mais nós ouvíamos do tempo do governo do Bolsonaro, né? Certo. Não, eu só faço as coisas nas quatro linhas, só nas quatro linhas. Quer dizer, isso levanta até uma suspeita de que às vezes a bola pode sair das quatro linhas ali pela linha de fundo, ou pela Certo. lateral e sair da linha, porque ele não tem necessidade de repetir tanto assim se não É. houvesse suspeitas de que a bola podia sair pela linha de fundo, pô. É um negócio É. inacreditável. Eu depois, eu vou te passar a bola para falar nisso, e depois então eu continuo falando do golpe em andamento aqui. Não, eu vou aproveitar só para dizer que parece que os clubes brasileiros, nos últimos 5 anos, se eu não estou enganado, ganharam Seis. a Libertadores 4 em 5 vezes que ela foi disputada, né? 4 dos últimos 5 anos. Quer dizer, isso mostra que o futebol brasileiro, em nível de clubes, está bem superior aos dos nossos caros vizinhos da América Latina, né? Agora, em termos mundiais, aí não sei, né? Vamos ter o Campeonato Mundial de Clubes nos Estados Unidos, aí a gente vai medir forças com adversários mais categorizados, como, aliás, no antigo Mundial de Clubes, você se lembra, o Fluminense perdeu com facilidade do Manchester City, o Flamengo foi derrotado pelo Liverpool, se não me engano, o Atlético Mineiro também, o Palmeiras também chegou lá e perdeu. Vamos ver o que acontece nesse Campeonato Mundial de Clubes. Agora, por falar
aí nessa questão aí desse suposto, desse possível, dessa tentativa de golpe. Graças a Deus, esses militares envolvidos nessa tentativa de golpe eram tremendamente incompetentes, né? E outra coisa que faltou foi que naquele golpe que nós conhecemos bem, porque fomos contemporâneos, aquele de 1964, houve o apoio do governo americano. Isso possibilitou que realmente houvesse o golpe. Agora, no governo do Joe Biden, não havia apoio e os nossos incompetentes generais e outros aí fracassaram redondamente. E agora estou lendo aí na imprensa brasileira o Bolsonaro dizendo é hora de anistia, é hora de anistia, é hora Não, de não, anistia, não, não, não. é hora de botar ele na Não, cadeia. isso já passou, isso já acabou, isso já Já, né? acabou. Já. Agora, o relatório da Polícia Federal, que passou pelo Supremo, o Supremo entregou de primeira para a Procuradoria-Geral da República, e a Procuradoria-Geral da República vai ler essas 882 páginas para ver se oferece denúncia. Se oferecer denúncia, aí o nosso amigo Bolsonaro e seus 33 capangas vão Ah. estar em maus lençóis, porque isso vira crime e aí vai dar todo um andamento num processo que vai desembocar numa sentença, numa questão penal, digamos, e não tem como sair. Agora, hoje, inclusive, sai no jornal de que a Polícia Federal descobriu, através de ligações, que o Bolsonaro fez 14 reuniões com as cúpulas militares, sendo que a primeira delas foi 2 dias depois do término do segundo turno, 2 dias depois de constatada a eleição do Lula, pô. Ah. E o Bolsonaro continuou fazendo essas reuniões todas aí, 14 reuniões com os militares, e a coisa só não foi para frente, e é o que se diz aqui, e a mídia, inclusive, comentou isso, por causa do comandante do Exército, que não topou a parada. Você deve saber disso também. O do Eu tenho Exército e da lido. Aeronáutica não toparam. Só o É. da Marinha que entregou lá a alma para o Bolsonaro fazer o que quisesse com ela, com ele. Aliás, Novaes, desde os tempos do Almirante Penaboto, você deve se lembrar dele, Vixe Maria, a claro. Marinha sempre foi muito radical, sempre foi muito da extrema-direita. Não, a Marinha você sabe que eu sou filho de submarinista, de oficial de Marinha. Sei. É, Sou neto de oficial de Marinha. é. Então eu conheço bem a Marinha. A Marinha é a farda mais reacionária, mais conservadora que existe. Na época do meu pai, não entrava negro na Marinha. A Marinha não aceitava Houve a oficiais. famosa revolta do João Cândido, marinheiro, você lembra disso? Lembro, Quer dizer, claro. nós nos lembramos por lermos, né? Porque não somos tão velhos Foi no assim. início do século. Isso, foi no início do século passado. É. Mas isso aí me impressionava muito. O fato de que a Marinha não aceitava, nos seus quadros de oficiais, não aceitava negros, pô. É, Isso é uma incrível. decisão muito recente que aconteceu. Agora, sempre foi muito reacionária, sempre muito reacionária. Agora, Novaes, Então, eu faço uma pergunta, é, ou eu até botei isso no Facebook, e certo. digo, em quem é que nós devemos acreditar, afinal? No general Freire Gomes, que foi comandante do Exército, ou no capitão Messias Bolsonaro, que foi expulso do Exército em 1988 e não tinha nada a ver com a presença de Alexandre de Moraes, que na época eu acho que inclusive era garoto, ou era estudante de direito. Quer dizer, em quem nós devemos acreditar? No É. general? Porque o general diz uma coisa, diz que o Bolsonaro ensaiou o golpe. E o É. Bolsonaro diz que o general está inventando. Agora, você acredita em quem? Eu acredito no general. Aliás, eu, pessoalmente não tenho que acreditar em nada. O Supremo Tribunal é que tem que analisar os autos, os fatos levantados pela Polícia Federal e decidir. E, aliás, nisso nós devemos até estar orgulhosos do Brasil, porque no Brasil esse processo está correndo, os seus trâmites estão indo adiante, tudo indica que esse cidadão que tentou essa estrepulia vai se dar mal, ao passo que nos Estados Unidos nós temos, ao que eu saiba, na história do mundo, o primeiro país, grande país, que tem um criminoso condenado em É, 34 quesitos por um júri popular na presidência da República. E hoje está aqui, vai tomar posse agora, em janeiro, e eu estou vendo aqui que ele, inclusive, mentiu na campanha, porque havia um projeto chamado 2025 de extrema-direita. E ele, na campanha, falou: não, não, eu não tenho nada a ver com esse projeto. Entretanto, eu estou lendo aqui agora do New York Times que ele vai nomear o cidadão que elaborou esse projeto para o seu governo. Quer dizer, nós temos pela frente aí dias negros aqui nos Estados Unidos.
E Novaes, inclusive eu escrevi sobre isso no meu website. Aliás, eu quero dizer que o meu website está sendo reformado. Quando estiver Ah, mais apresentável, eu vou mostrar aqui de público. Mas eu continuo escrevendo nele. E escrevi sobre uma aula que eu assisti muito interessante de um scholar americano falando sobre a influência da igreja evangélica na eleição do Donald Trump, porque você sabe que a igreja evangélica nos Estados Unidos ela é muito forte. e Sempre aqui está foi. ficando também. E aí no Brasil está ficando. E por talvez desvios de doutrina, ou seja lá o que for, os seus principais líderes continuaram apoiando o Donald Trump, apoiaram da primeira vez, quando ele foi candidato contra a Hillary Clinton, embora o Donald Trump tenha dito coisas horrorosas, como ele era uma celebridade, então ele podia agarrar qualquer mulher pela perereca e ela ficava apaixonada e coisas assim. Apesar disso, os santos e piedosos evangélicos continuaram, e as mulheres evangélicas continuaram apoiando Donald Trump. Veio agora esse segundo mandato, um homem condenado por estupro, imoralidades, agarrando mulheres em lojas de apartamentos, de vendas em Nova York e outras coisas. Continuaram apoiando, você sabe por quê? Porque eles Por quê? igualaram. Esses líderes evangélicos acreditam, veja só, isso nós estamos no ano de 2024, quase 2025, acreditam que Kamala Harris era a reencarnação de Jezebel, uma rainha perversa da Bíblia, que foi julgada pela janela por ordens do rei Jehu, que era o seu enviado, era o enviado de Deus, segundo a Bíblia, Mas aquela para nossa. livrar Israel de Jezebel, que, aliás, não era nem judia, ela era uma fenícia, casada com um israelita ou um judeu, e era a rainha do reino ao norte de Israel, e o Jehu era o rei do parte sul de Israel. O fato é que Jehu recebeu a mensagem divina, foi lá, exterminou não apenas a Jezabel, que foi jogada pela janela, mas foi uma mortandade inacreditável. Todo mundo foi decapitado, Você não. torturado, incendiado, jogado em óleo, Ah. água fervente, uma história horrorosa. E eles acham que Jezabel estava reencarnada em Kamala Harris. Então, no ano de 2025, você tem gente com essa mentalidade nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo. Não é só nos Estados Unidos, pô. Eu acho que do ponto de vista da fé, da religiosidade, quer dizer, tem uma situação aí em que tudo é permitido. Você não vê aquela ministra do Bolsonaro, que depois se elegeu senadora, que disse que viu Jesus pendurado numa goiabeira, pô. Não sabia disso. Claro, ela foi uma das primeiras declarações que ela deu, que ela disse que viu Cristo numa goiabeira, pendurado. O pendurado já é uma expressão minha, mas disse que viu ela numa goiabeira. E está tudo bem, e as pessoas acreditam, quer dizer, não há limites para a crença na religião, seja ela qual for. Então, você pode dizer o que você quiser que está valendo. Está valendo. Mas uma ocasião, eu conversei com um pastor evangélico aqui de uma igreja aqui na esquina, que tinha afirmado que a evolução da espécie não existe, porque já na Declaração da Independência dos Estados Unidos está escrito que o homem foi criado por Deus e não evoluiu. Então, isso era uma prova de que Charles Darwin estava errado. Aí eu falei, mas o senhor tenha paciência. Quando a Declaração da Independência foi escrita, o Charles Darwin não tinha nem nascido. Ele nasceu 30 anos depois. Como é que eles iam saber que não havia evolução, havia assim uma criação? A teoria nunca tinha sido nem apresentada. Então, entendeu? Nesse mesmo cidadão, uma ocasião, me disse que o mundo foi criado há 5 mil e poucos anos. Pô, você tem conversado muito com ele, hein? Eu Tem conversei, eu conversado muito conversei. com esse Eu cidadão. Daqui a assistia, pouco eu ele ia lá, conversa com eu sou você. testemunha. E o mundo foi criado há 5.500 anos. Aí eu obtemperei o seguinte, mas e os dados geológicos que mostram
rochas e restos de dinossauros e outras criaturas com milhões e milhões e milhões de anos. Aí ele falou, não, mas quando o mundo foi criado há 5 mil e poucos anos, Deus já criou o mundo com os fósseis de dinossauros que eram de milhões de anos. Quer dizer, entendeu? Um, Uma com, nova versão, né? Deus deu uma nova versão para o mundo, né? com esse É, tipo de uma segunda raciocínio, edição. quando você encontra gente que tem esse tipo de raciocínio, você acredita, você vê que realmente há pessoas que acreditam que a Terra é plana. E não adianta você Claro, claro, apresentar claro. teorias científicas que eles vão morrer achando que a Terra é plana. É isso que nós temos pela frente hoje. É o que acontece aqui no Brasil também, e certamente é o que acontece na Hungria, e certamente é o que acontece em outros países aí, onde a extrema-direita saiu de dentro do armário, pô. E está aí agora porque a nossa democracia, que tanto é exaltada, isso aqui em todos, ou quase todos os programas em que eu posso falar sobre isso, é uma democracia manca, fake news, é uma fake news. Não é uma democracia que vale para todo mundo. E agora mesmo a gente teve um exemplo disso nesse pacote fiscal que durante estudou muito tempo aqui e que o governo está querendo lançar, mas vai ter que passar pelo Congresso, pela Câmara, pelo Senado, quer dizer, já é uma demonstração. Depois que o Haddad, que o ministro da Fazenda, teve na televisão e anunciou o pacote, no dia seguinte, o mercado, que é o coração do capitalismo, jogou o dólar lá para cima. O dólar aqui no Brasil chegou a mais de seis reais também, tão inacreditável quanto a temperatura do Rio de Janeiro, de 43 graus. É o dólar chegar a R$ 6 e picos também. Depois desceu, mas foi lá em cima, porque, sabe, não satisfez ao mercado as denúncias, as posições do governo com relação aí a esse corte de gastos. Aí e começou um tiroteio infernal, todo mundo dando palpite, opinião a respeito, porque o governo também, eu acho que ele errou ao fazer um pacote muito amplo, muito grande para esse negócio desses cortes de gastos, que ele diz que vai economizar 70 bilhões durante esses próximos 2 anos. Mas as pessoas reagiram, o governo reagiu, o, 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 o centrão, a direita, todo mundo está dando pau aí, as mais diferentes qualificações aí para esse pacote, porra. E isso é um exemplo de que, sabe, as pessoas não querem. Hoje mesmo, um colunista do Globo estava falando sobre isso, que, afinal de contas, eles vão mexer tanto nesse pacote aí, na Câmara, que é prioritariamente direitista, reacionária, conservadora, vão mexer tanto que vai cair em cima do pobre. O rico, que inclusive tem um item ali que diz que quem ganha mais de R$ 50.000 mensais vai ter um imposto de renda aumentado, os ricos certamente, isso aí não vai passar no Congresso, com certeza. Mas os ricos certamente vão cair fora desse processo e vai cair tudo nas costas do pobre. Pode esperar por isso. Vai É, lá. eu aqui de longe, né, eu não estou exatamente a par de todos esses detalhes, mas tenho visto apenas isso, né, que o dólar subiu e está havendo muita discussão, não sei População, exatamente onde é que o governo pretende chegar, me parece que pretende um equilíbrio fiscal. Agora, como é que isso vai ser conseguido? Pelo que eu tenho visto no jornal, ou nos jornais, está sendo, esse plano está sendo levado por caminhos errados, porque está encontrando muitos obstáculos pela frente. Você que pode me dizer como é que você acha que essa história vai acabar? não, não, Como é que o governo do Lula está sendo visto pela maioria da população? não, e eles acrescentaram nesse pacote ainda alguns itens que não precisavam entrar aí, como inclusive a relação do imposto de renda com o salário mínimo com o imposto de renda, e que uma promessa do Lula de campanha de que quem ganha até R$ 5.000 não vai mais pagar imposto de renda. Quer dizer, ele misturou muito, tem muita coisa no pacote, e essa quantidade de itens do pacote abre assim flancos
para que haja todo tipo de crítica. E o pacote é chamado de tímido, de inadequado, de frustrante. As queixas são intermináveis. E isso não vai acabar nunca, porque há uma resistência muito grande ao governo do Lula, né? O governo do Lula é uma ilha perdida num oceano de conservadores, na Câmara, no Congresso, lá onde eles chamam aquela rua lá onde tá o mercado em São Paulo, eu não me lembro mais qual é o nome da rua, mas, enfim, é uma situação complicada e eu não creio que o Lula vá conseguir se reeleger. Lamentavelmente, nem o Lula, nem o Haddad, que já estão falando nessa possibilidade. Enquanto isso, do lado do Bolsonaro, o que se fala é que quem vai ser candidato à presidência da República é o Tarcísio Freitas, lá de São Paulo, com a Michele Bolsonaro de vice-presidente. Veja só. Bom, Novaes, vamos fazer o seguinte: vamos voltar aqui ao Botafogo. Você me explica o seguinte: pelo que eu dei lendo, aí o Luiz Henrique, que é o principal jogador do Botafogo, tinha sido expulso, mas contra o Atlético Mineiro ele pode jogar, né? Não tem nada a ver Pode uma jogar, ele coisa com a pode. outra. Ele pode jogar, porque ele foi expulso num jogo do Campeonato Brasileiro. Ele pode jogar. Eu não gosto dele. Eu não gosto do futebol do Luiz Henrique, apesar de toda a grana que o Botafogo, ou o capitalista lá, o Textor, despejou em cima do contrato dele. Mas tudo bem, é com ele que o Botafogo está se articulando, vai em frente. Também não gosto do lateral direito, que é um tal de Vitinho. Vitinho, acho que é Vitinho o nome dele. Também eu acho que ele não é jogador ali para jogar naquela posição, mas a gente tem uma dificuldade muito grande com o lateral direito no Botafogo. Acho que já passaram, nesses últimos 2 anos, já passaram uns 15 laterais direitos por ali e nada se arruma. Mas a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras botou a moral do time lá em cima. Então eu acho que o time vai entrar muito confiante. E isso é uma chance. Se o Botafogo tivesse perdido para o Palmeiras, eu acho que ia ser uma brochada geral, até no próprio time. Não sei se o time ia ter forças para recuperar a alegria, a disposição, a energia, a moral para fazer frente ao Atlético. Mas com a vitória sobre o Palmeiras, se for uma vitória, porra, limpa, uma vitória incontestável, porra, eu acho que o Botafogo está chegando com tudo nessa final. Vem cá, Vamos ver amanhã. e o Botafogo tem um técnico português, não é isso? E o Atlético tem um técnico argentino. Quer dizer, e o Palmeiras tem um outro técnico português, o Abel Ferreira. Quem é o técnico português do Botafogo? É o Jorge, Arthur Jorge. O que você acha do trabalho dele? Pô, eu não posso achar nada, né? O que o Botafogo, a campanha do Botafogo mostra isso, o que É. o trabalho dele tem rendido, porque o ano passado não era ele, né? E foi aquele horror, aquele filme de terror no final do segundo turno lá do Não, Brasileirão. não era ele no ano passado. Não, não era ele, não. Ele foi Então, contratado e tal. Isso dentro do Vaz. Outro dia até eu fiz um YouTube com o Luiz Augusto Veloso e nós falamos sobre isso, essa questão de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, e até lembrando aquele antigo projeto que nós tínhamos, você deve estar lembrado, da Escola de Sagres, mostrando como evoluiu, como subiu o prestígio dos técnicos portugueses no mundo, né? não, Lembrando. ele já veio da Inglaterra, né? Esse, É, esse prestígio já existia, tanto que agora o Manchester United contratou um técnico português. eu ia falar dele, o Rubem Amorim. Isso. O Portugal, em 1966, na Copa do Mundo, na mesma Inglaterra que você acaba É, de mencionar, era dirigido, a seleção portuguesa era dirigida por um brasileiro, o Otto Glória. bota glória. Os brasileiros tinham prestígio, os brasileiros eram contratados, o Carlos Alberto Parreira, o Zagallo, o Tele, uma porção de técnicos Até foram o para o Luxemburgo exterior. andou por lá. Até o Luxemburgo andou por lá. O O Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo. E agora é o contrário, né? Você acaba de falar, o técnico do Atlético Mineiro é um argentino, o técnico de não sei de onde é um do uruguai, Fortaleza é argentino também, do é, Fortaleza. e está É, cheio aí de portugueses, e por falar em portugueses, o Flamengo também parece que continua atrás do Jorge Jesus, não sei como é que está. E eu estou muito preocupado com o Flamengo, porque o Flamengo vai jogar nesse final de semana contra o Inter.
O Inter está em terceiro lugar e matematicamente tem chance de ser campeão. E depois do Flamengo, quem vai jogar com o Inter é o Botafogo. E se o Botafogo ganhar do Inter, ele vai ser campeão antecipadamente. Eu não sei se o Flamengo não vai fazer corpo mole contra o Inter nesse fim de semana para não ganhar do Inter e para deixar o Inter lá, que o Botafogo vai jogar com o Inter em Porto Alegre, na terça ou na quarta-feira da semana que vem. Certo. Então, eu tenho medo que o Botafogo, que o Flamengo, sabe, entre com time reserva, ou faça corpo mole, e o Inter acabe. E o jogo vai ser no Maracanã. Então, tem tudo para o Flamengo ganhar esse jogo. Vamos ver. Porque o Inter está 16 jogos sem perder. Quer dizer, ele está madurinho para ter a primeira derrota. Madurinho. É. E quanto você que é um botafoguense histórico, há quantos anos o Botafogo não é campeão brasileiro? Já Olha, foi. já foi uma vez, né? Foi uma vez, um gol do Túlio até. Aliás, o Túlio tem Ah, uma foto dele hoje no Facebook, dizendo que está embarcando com a família para Buenos Aires. Está todo mundo indo para Buenos Aires, tudo quanto é ex-jogador do Botafogo está indo também para lá. E o menos você. Jairzinho vai. Menos É, você. mas eu não joguei no Botafogo, né? É, não, mas você treinou no Botafogo. Você Treinei no treinou no Botafogo, é México, verdade. numa excursão que o Botafogo fez ao México. Eu me lembro dessa história. É Você era verdade. repórter do Jornal do Brasil, mas foi convocado para treinar com o time do Botafogo. Porque não tinha, o time não tinha adversário outro. Quer dizer, era um treino que o Zagallo estava promovendo lá. E não dava para formar dois times. Tanto que no outro time, quer dizer, eu joguei no titular, mas o outro time tinha, inclusive, um conjunto musical, Tamba Trio, que Ah, estava é? lá, era uma época, 1970, tinha muito brasileiro, sobretudo na área de música, o Carlinho Lira estava lá também, no México, né? Tinha muita gente no México. E aí esses caras completaram o time de reserva lá, e eu marquei o Paulo César Lima, Paulo César Caju. E dizia para ele: olha, se me driblar, eu joguei de lateral direito, se me driblar, eu vou escrever para o Rio de Janeiro, lá para o Jornal do Brasil, dizendo que você está muito ruim, fez um péssimo treino. Certo, certo. Bom, Novaes, vamos voltar então rapidamente aqui, antes que acabe o nosso tempo, já que começamos falando de política, vamos encerrar falando em política. Existe já, parece incrível, hein? Existe já um projeto, aqui tem esse projeto 2025, que vai ser levado a efeito pelo Donald Trump, e existe já um movimento no Ah, sentido de que o Donald Trump não apenas pode cumprir o atual mandato de 4 anos, como ele pode ser candidato à reeleição. Você sabe que, de isso não acordo, pode. não, de acordo com a Constituição americana, não pode. É, Pode. é. Houve uma exceção no tempo da guerra, o Franklin Delano Roosevelt conseguiu cumprir 3 mandatos, mas estávamos em tempo de guerra e depois disso adotou-se uma emenda em que realmente o presidente não pode ter 3 mandatos, ele pode ter 2 mandatos. Agora, a alegação é que o Donald Trump não teve 2 mandatos consecutivos, ele teve um mandato, parou e vai ter outro mandato e poderia então ser reeleito, teoricamente, porque seriam apenas 2 mandatos consecutivos e ignorava o terceiro mandato. Isso é um absurdo constitucional, mas você deve se lembrar de que a Suprema Corte dos Estados Unidos é hoje composta dos 9 juízes por 6 republicanos e julgaram para o ar qualquer conceito de imparcialidade, estão dentro dessa tese dos evangélicos de que Donald Trump é um enviado de Deus para solucionar os problemas dos Estados Unidos e do mundo, e nós temos já pela frente então, a possibilidade de que isto venha a se realizar. Então, eu estou muito pessimista, não sei exatamente o que vai acontecer no Brasil, aí com esses problemas todos que você está abordando, mas aqui nos Estados Unidos eu estou absolutamente, para usar uma expressão bastante assim, popular, bestificado com o que acontece, porque me dá a impressão que nós estamos assistindo o declínio de um império, o império americano, porque perante o resto do mundo, os Estados Unidos estão passando a ser vistos até como alvo de A República das Bananas. A República das República das Bananas do Bananas. Norte. É, É o que está acontecendo. é. O nosso tempo está acabando. Desejo sucesso ao Botafogo
E na Ah, semana que semana que vem, vem a gente conversa sobre isso, mas eu queria também colocar aqui que a gente vai conversar semana que vem, que não deu sim, para eu falar agora, sim. a respeito da autorregulamentação das Big Techs, que o Ah, governo aqui fica chiando. E eu ótimo. tenho uma opinião muito contrária à posição do Supremo, com relação à autorregulamentação das Big Techs. A Então tá gente bom. Então conversa sobre isso fica na esse próxima assunto já semana. escalado para a semana que vem. Já está. Tá Até lá, bom? um abraço. Grande abraço, querido. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Igualmente.